Olá, uma ótima tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 14 de julho. Acompanhe o que vai ser destaque nesta edição. Destaque nessa edição para a ampliação na expectativa de importação de soja na China, que teve ampliação pelo Departamento Norte-Americano nas duas safras, tanto na 16-17 quanto também na 17-18. Nova rodada de leilões de milho feitos pela Conab nesta última quinta-feira tem baixo interesse na região centro-oeste. E a Argentina, ela reduz a sua área destinada ao trigo por conta do excesso hídrico. E veja ainda nesta edição que a segunda safra de milho da região produtora do Mato Piba triplica de tamanho nesta temporada. O mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo, também tem tudo o que acontece na Expo Agro em Cuiabá, agora no Agricultura BR. A Agricultura BR começa trazendo em destaque agora o fator que é o mais importante para a demanda sobre soja no mundo todo. Eu falo da China. China é o fator de elevação, é disparado o maior importador, consumidor e mais do que isso, é um país que segue ampliando a sua necessidade de consumo e também de importação da oleaginosa. Aliás, a China sempre abre novas possibilidades, principalmente para os países produtores. No caso, Brasil e Estados Unidos, que além de produtores, também são os dois maiores exportadores da oleaginosa. O Departamento de Agricultura norte-americano, nessa última quarta-feira, trouxe dados importantes em torno da produção internacional, mas principalmente no que tange à produção norte-americana, acabou trazendo argumentos de pressão de baixa sobre o mercado. Em relação aos grãos, é importante lembrar que o departamento trouxe informações que ou mantiveram as expectativas de produção, as estimativas, ou até mesmo elevaram, tanto produção quanto também estoque. Entretanto, quando nós falamos da China, que é o maior importador, não, ao contrário, China continua ampliando, pelo menos na expectativa dos norte-americanos, a situação de necessidade de compra da soja. É o que nós vamos ver a partir de agora, porque China aumenta a sua importação nas duas temporadas e esse é um fator muito importante. A Agricultura BR destaca agora, então, números para a China, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Esses dados aqui chamam a atenção porque eles mostram a ampliação dos dados. Observe que em maio, o Departamento de Agricultura americano estimava 89 milhões de toneladas em importação por parte dos chineses. Em junho mantinha o número e nesse relatório apresentado em julho, traz para 91 milhões de toneladas a expectativa. Essa expectativa, portanto, para a temporada 16-17, amplia em 2 milhões de toneladas, esse é um dado muito importante. Para a safra nova, 17-18, trazia em maio 93 milhões de toneladas, que já supera essa última estimativa agora para o mês de julho. Em junho, trazia 17-18, também 93 milhões de toneladas, e amplia 1 milhão de toneladas aqui a importação chinesa, de 94 para 94 milhões de toneladas. Esses são os dados que nós trazemos em relação à China. É tão expressiva a situação, a expectativa de importação de soja da China, que se nós lembrarmos das safras 14-15, 15-16 do Brasil, é um pouco maior do que a China vai importar, 1 milhão e 200, 1 milhão e 600 mil toneladas a mais do que a China deve importar na safra nova, o que mostra a importância que esse mercado tem e como ele fica cada vez mais consolidado na ampliação. China continua ampliando a sua necessidade de importação de oleaginosa. Vamos ver agora os estoques chineses. Os estoques chineses tem ampliação, mas como o consumo é mais alto, os dias garantidos de consumo por lá vão se mantendo nos mesmos níveis e até mais baixos daqueles que nós tínhamos em temporadas anteriores. Observe aqui que em maio, a temporada 16-17 está em vermelho, a 17-18 é em amarelo. Aqui em maio, para 16-17, tinha em estoque 17.560.000 toneladas, em junho mantém esse número e julho amplia esse dado para 19.160.000 toneladas.
toneladas. Em amarelo, a 17,18. Você observa que em maio eram 19.560.000, junho recua para 17.410 e julho agora sobe para 18.210.000 toneladas. Ora, parece que a soja, né, que está comprando a mais, está indo para os estoques. De certo modo, sim, ela vai realmente para os estoques, mas isso é para que os chineses consigam garantir algum período certo em relação ao consumo interno do seu país. Portanto, mesmo a gente vendo aqui essa ampliação de estoques chineses, o consumo aumenta mais, o consumo per capita e diário dos chineses aumenta mais e eles vão conseguindo manter a linha em relação aos dias garantidos de consumo naquele país. Os preços da soja no mercado futuro da Bolsa de Chicago despencaram nesta última quinta-feira, com quedas de quase 5% ao fim do dia, o equivalente a 46 centavos de dólar para algumas posições. Com essa derrocada do dia de ontem, o valor da cotação veio para baixo novamente da marca dos 10 dólares por bushel. Fechou o dia bem próximo aos valores mínimos do dia. De acordo com as informações, o mercado operou influenciado pelas informações baixistas do relatório de oferta e demanda divulgado pelos Estados Unidos, que trouxe uma certa elevação na expectativa da produção da soja norte-americana. Mas outro fator foi o que influenciou de maneira mais incisiva na queda para a soja na Bolsa de Chicago. Foi o clima. Há a expectativa de um clima melhor para as lavouras de soja dos Estados Unidos no fim do mês de julho e até o mês de agosto, que é uma época decisiva para definir a produtividade média das lavouras. Essa situação, portanto, levou o preço da soja para baixo na Bolsa de Chicago nesta última quinta-feira. Depois da queda expressiva, sexta-feira abriu com alguma recuperação. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, em tempo real. A soja vem subindo na Bolsa de Chicago, sobe cerca de 1,5% para as posições deste ano. A posição de julho opera a 9 dólares 87 centos por bushel, alta de 1,49%. A de agosto chega a 9 dólares 90 centos mais 75 agora, com alta de 1,56%. Setembro vem a 9 dólares 94 centos mais 25 por bushel, operando agora com alta de 1,58%, e os negócios para entrega em novembro já vem acima dos 10 dólares por bushel mais uma vez. Essa posição recupera agora 1,62% em relação ao fechamento baixo desta última quinta, operando neste momento a 10 dólares 3 centos mais 50 por bushel. E olha, essa questão da soja nessa última quinta-feira, que despencou, caiu quase 5% das posições de mais curto prazo, ocorreram justamente no momento também no qual o dólar perde força no país. Por falar em dólar perdendo força, o ambiente político local, apesar de tudo que aconteceu nessa semana, né, tivemos fatos importantes acontecendo nessa semana, que começou com a aprovação da reforma trabalhista, depois condenação do ex-presidente Lula, depois a situação da reforma trabalhista já caminhando para ser finalizada pelo governo brasileiro. Essas situações deram uma acalmada no mercado, teve até disparada na bolsa. Isso fez com que o dólar perdesse força no Brasil. Então, traz um ambiente, mesmo com tudo que anda ocorrendo, com investigação sobre o presidente Temer e todas as outras situações, traz um ambiente político mais tranquilo para o Brasil. O outro fator também que exerce pressão negativa sobre o dólar no país são as movimentações externas, principalmente nos Estados Unidos. Hoje se aguardava um pronunciamento do Banco Central norte-americano, que aconteceu, e esse pronunciamento confirmou aquilo que o Banco Central dos Estados Unidos já dizia em torno da taxa de juros por lá. O que significa? Com essa taxa de juros já precificada, né, com as elevações acontecendo dentro daquilo que era estimado e que já tinha sido dito pelo mercado, ela já está precificada. Com isso, dólar perdia muita força. Hoje, na mínima do dia, estava em R$ 3,18, muito longe daquela marca de R$ 3,30, que quando estava exatamente com aquela disparada da soja em Chicago, nos melhores patamares para os negócios com oleaginosa aqui no Brasil. Vamos mostrar aqui o dólar, saber como é que está o dólar neste momento. O dólar segue a trajetória de queda, vem com R$ 3,19 mais 3, valor de referência para o dólar comercial, com queda de 0,56%, já chegou, como eu disse hoje, a R$ 3,18.
E a gente segue falando de soja por aqui, mas agora dentro do quadro Agricultura BR Responde. E olha, a pergunta hoje vem lá do estado do Paraná, do interior do estado. Vamos ver o que o nosso telespectador está questionando aqui na Agricultura BR. É o Milton Queiroz, de Campo Mourão, no estado do Paraná. Aproveito para mandar um abraço aí para o estado do Paraná, norte do Paraná. Um grande abraço a todos. E ele quer saber o seguinte: gostaria de saber o valor da soja em Campo Mourão, no Paraná, e qual a tendência para julho e agosto. A pergunta é complicada, Juliana. Ele mandou aqui no nosso WhatsApp, no 67996562266, aliás, que você também pode mandar sua pergunta. Bom, Milton, cotação da saca da soja para Campo Mourão, na data atual, 14 de julho, é, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, de R$ 62,00 a saca. Os valores se encontram agora em movimento de alta desde o mês de maio, que vinham caindo desde o início do ano. De janeiro a maio, portanto, cotação da soja vinha em queda, tanto no Paraná quanto no restante do Brasil, influenciado, é claro, pela colheita do grão. De maio em diante, os valores começaram a reagir. E o patamar de preço hoje em dia já é o mais alto desde fevereiro. Vamos relembrar os valores médios, então, pagos pela saca da soja em Campo Mourão, de acordo com o Departamento de Agricultura do Estado. Em fevereiro, a cotação era de R$ 63,89. No mês de março, a média por mês ficou em R$ 59,92 a saca. Abril teve o pior preço deste período analisado, R$ 55,99 pela saca do grão. De maio em diante, a cotação voltou a registrar movimento de alta. Maio fechou a R$ 57,95, junho encerrou a R$ 58,31 a saca e a cotação desta sexta-feira, 14 de julho, como já vimos, é de R$ 62,00 a saca. Valores atuais, portanto, estão no patamar mais alto desde o mês de fevereiro. Olha, foi a disparada do dólar frente ao real no mês de junho que levou a cotação da soja aqui no Brasil, abrindo uma janela de oportunidade para fazer bons negócios. Agora, no entanto, como a gente viu há pouco, dólar comercial já vem em um outro patamar de preços, seguindo sendo influenciado pelo cenário político nacional. Além dele, a cotação da soja na Bolsa de Chicago também tem sofrido muita oscilação nos últimos dias e ela é um fator também determinante para a formação dos preços aqui no Brasil. Em relação ao quanto o valor da soja vai estar custando entre o mês de julho e agosto, não há como trazer essa informação específica, mas a dica do Agricultura BR é para que você fique de olho na cotação tanto do dólar quanto a soja em Chicago para chegar a um valor que feche os seus custos de produção. Por mais curto prazo, a gente está vendo aqui soja perdendo força. Hoje tem alguma recuperação frente às quedas de ontem. Tem a ver Chicago com o clima lá nos Estados Unidos. Entretanto, com essa queda mais forte do dólar aqui no Brasil, a situação fica um pouco mais complicada, como o produtor já está vendo nas cotações os preços pagos no seu estado. Mas aí também depende de outra situação que ela muda tanto quanto o clima, que é a política brasileira. Então, a política brasileira muda muito de um dia para o outro, então podemos ter novas elevações para o dólar. Em Chicago, soja, na referência internacional, se fosse para fazer uma aposta, apostaria sim que os Estados Unidos vão ter outras dificuldades climáticas. Essa chuva que caiu sobre Illinois nesta última quinta-feira não vai ser o suficiente para manter o solo úmido por muito tempo. Então, devem ter outras altas por lá, mas vai depender aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, do dólar. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR convida agora a Nadiara Pereira para fazer a sua primeira participação no programa e ela vai trazer a previsão do tempo para a região centro-sul do país. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Durante os últimos períodos, o tempo seco tem predominado em grande parte do centro-sul do Brasil por causa de uma condição de bloqueio atmosférico que tem impedido o avanço das frentes frias e de áreas de instabilidade que trazem chuva para esta região. Agora, para o final de semana, o grande destaque é a mudança no tempo. Teremos o avanço de uma frente fria que deve trazer chuva principalmente para o sul do Brasil e também declínio acentuado da temperatura. Com a diminuição das chuvas nesses últimos períodos, a umidade no solo tem ficado muito baixa, principalmente aqui na área central e também em partes do sudeste. Em toda esta área vermelha do mapa, o nível de umidade no solo já chega abaixo dos 10%.
Na região sul, o índice de umidade no solo é um pouco mais elevado, mas ainda assim tem caído por causa da redução das chuvas já a partir da segunda quinzena do mês de junho. Agora, durante o final de semana, teremos o avanço de uma frente fria. Esse sistema já deve provocar as primeiras pancadas de chuva aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai no finalzinho do sábado, e no domingo é que a chuva se espalha um pouco mais pelo interior da região sul, chegando até algumas áreas aqui do sul de Mato Grosso do Sul, e no início da próxima semana a chuva também se espalha pela faixa leste do sudeste. No interior do país, principalmente na área central, não teremos chuva significativa, mas o destaque maior é o declínio da temperatura. A temperatura deve cair bastante a partir do domingo, inclusive sobre a região sul a gente pode ter recordes de frio. A temperatura mínima pode chegar a 4 graus abaixo de zero no início da próxima semana. Com o aumento do frio e ainda vamos ter bastante umidade, há risco inclusive para a ocorrência de neve em algumas áreas serranas, principalmente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina na segunda-feira. Agora, nas demais áreas, principalmente áreas produtoras do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul, aumenta o risco para a ocorrência de geadas, especialmente na madrugada da terça e da próxima quarta-feira. Inclusive, essa geada pode trazer alguns danos em áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui do oeste paranaense e também do sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas produtoras do centro-oeste e principalmente do sudeste, a temperatura cai bastante, mas não há risco para ocorrência de geadas. Principalmente em áreas produtoras de café aqui do sudeste, o frio não será tão intenso a ponto de trazer danos. No decorrer do segundo período, teremos tempo mais firme em grande parte do centro-sul do Brasil. Esse tempo firme ajuda as atividades de colheita e também as temperaturas voltam a se elevar um pouco. Então, pelo menos neste período do dia 20 ao dia 24, diminuem as condições para geada sobre o centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. E por aqui a gente repercute a enquete do Agricultura BR desta semana, que perguntou a todo o Brasil o que ele acha sobre o futuro da indústria frigorífica do país. A gente lançou essa pergunta, você pode continuar participando ainda. Pergunta está aí na tela. Você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou saída da empresa do mercado? Para participar é só mandar através do WhatsApp para a gente. Nosso número é o 67996562266. Fabiano, tem gente participando e a gente mostra agora, né? Tem bastante gente participando. O pessoal tem manifestado muito mais a insatisfação com a JBS, toda a irritação, do que respondendo mesmo a pergunta. A gente quer realmente saber a opinião do produtor, porque tem uma relação com o pecuarista muito complicada em relação ao pagamento à vista, a JBS insistir em 30 dias, trabalha de certo modo o capital de giro sendo o boi do pecuarista brasileiro. Isso já está desagradando há muito tempo o produtor rural. E aí nós temos algumas participações que estão respondendo essa pergunta de uma maneira mais direta. Aqui é o Atílio Luiz Longo, de Terra Nova do Norte, estado do Mato Grosso. Ele respondeu o seguinte: a JBS só vai ter credibilidade com os produtores se for desvinculada das dependências da liberação de recursos negociando com políticos. Aqui o Atílio Longo respondeu para nós. Então aqui ele coloca em xeque mais uma vez essa questão aqui que outros produtores também já tinham apontado, de JBS ter crescido realmente com dinheiro público financiado pelos recursos públicos e por isso se tornou tão grande, tendo essa concentração, e que agora faz mal exatamente para a população que acabou financiando toda essa estrutura. No caso, a pecuária brasileira, a cadeia produtiva e indiretamente o país inteiro, uma vez que você tem dinheiro público investido numa empresa que tem perdido valor dia a dia. A enquete continua no ar, então você pode até hoje participar dela com a gente. Por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre café e ainda hoje também sobre a produção do milho no Mato Piba. Agricultura BR de volta, por aqui é hora de falar sobre o mercado do café. Nesta última quinta-feira, o mercado do café arábica registrou uma forte recuperação. É o que você acompanha aqui com a gente agora.
A alta no dia chegou a quase R$ 9,00 por cada saca de 60 quilos negociada. É o que a gente acompanha agora, de acordo com a apuração feita pelo CPEA. Veja que no dia 7 de julho, sexta-feira da semana passada, cotação da saca era de R$ 447,23. Nos dias que se seguiram, cotação veio caindo. No dia 10, fechava a R$ 446,63. No dia 11, a R$ 442,86. No dia 12, nesta última quarta-feira, a R$ 441,40. E o gráfico mostra aqui uma elevação nesta última quinta-feira, dia 13, recuperando toda a perda anotada nos dias anteriores, fechando com a cotação da saca de 60 quilos a R$ 450,22. Os valores que até então vinham registrando baixa no acumulado do mês, agora já tem alta. A alta é superior a 0,90%. Por aqui, a Agricultura BR destaca como é que vem os negócios em Nova York para o Café Arábica. Café Arábica que apresentou recuperação durante esta última quinta-feira. Contudo, tivemos uma queda um pouco mais forte para a moeda norte-americana no Brasil. Vamos saber agora como é que vem o café em Nova York. Tem negócios a partir da posição de setembro e compensa um pouco também essa queda forte para o dólar que nós tivemos nesses últimos 3 dias, somando aqui no Brasil. Posição de setembro, $1,33 mais 20 a libra peso, alta de 1,52%. Dezembro sobe também, ganha 1,48%, vem para $1,36 mais 80 por libra peso, alta nas posições negociadas, apenas setembro e novembro hoje, com negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. O mercado do café Conilon também registrou ontem um dia de ganhos, mas a alta foi bem menos expressiva em relação à que a gente viu acontecendo para o mercado do Arábica. Veja comigo na tela, então, cotação da saca do grão no Espírito Santo, que é o estado de referência. No dia 7 de julho, cotação estava em R$ 412,06. Ela veio caindo no dia 10, no dia 11, fechando a R$ 406,83 e no dia 12, esta última quarta-feira, registrou ganhos, indo para R$ 408,19. Esta última quinta manteve mais ou menos o patamar de preço da quarta, mas registrando alguns centavos de elevação. Cotação fechou no dia a R$ 408,39. Os valores se encontram bem próximos do fechamento do mês anterior. Por aqui vamos ver café robusto agora, negociação na Bolsa de Londres, referência internacional, vinha em alta nessa última quinta-feira e hoje segue com uma ligeira alta comparado ao que aconteceu nesta última quinta. Observe que a posição de setembro é negociada com elevação de 0,27% a $2.151 por tonelada. Novembro, $2.136 a tonelada, alta de 0,61%. Janeiro de 2018, $2.108 a tonelada, com alta de 0,38%. Neste momento, café robusta sobe em Londres. Por aqui, a Agricultura BR segue lembrando a você a enquete desta semana. Aliás, enquete que continua conosco aqui, perguntando a sua opinião a respeito da maior indústria processadora de carnes do mundo, JBS, empresa brasileira, que se envolveu numa série de escândalos e acaba impactando diretamente na cadeia produtiva e no valor da arroba do gado gordo no Brasil. E isso traz realmente prejuízos para o produtor rural e para todo o país. Pergunta que nós estamos fazendo, essa daqui, muita gente respondendo, vou pedir para o pessoal que está respondendo colocar o nome e o estado, o WhatsApp, você pode responder no WhatsApp, é o 67 99656 2266.
Pergunta de hoje, dessa semana: você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou mesmo saída do mercado? Queremos saber a sua opinião sobre o tema. É um tema muito importante, estamos falando da maior indústria processadora de carnes do país, que tem o maior número de plantas, causou esse impacto negativo todo sobre a pecuária brasileira e agora tem se caminhado, tem muitos analistas que acreditam que JBS deve diminuir muito a sua força de abate e também influência até no valor da arroba do boi gordo até o final deste ano de 2017. O João José de Euclides da Cunha, na Bahia, fez o seu comentário, mandou para a gente, Fabiano, falando sobre o reflexo disso na população do país. Veja só, no meu ponto de vista, a JBS deveria ser punida. Sair do mercado geraria desemprego. Tem a opinião do João José, então, um abraço a todos de Euclides da Cunha. Você que também quer participar da enquete, mande para a gente pelo WhatsApp. Por aqui a gente vai fazer mais um rápido intervalo, é bem rapidinho. No próximo bloco falamos sobre milho e o resultado dos leilões da Conab desta última quinta-feira. Daqui a pouco nós vamos conversar também com o Valdir Pacheco, ele está na Expo Agro, em Cuiabá, que é a 53ª edição dessa grande feira, e ele vai trazer informações muito importantes em torno de logística no maior estado produtor de grãos do mundo, estado do Mato Grosso. Daqui a pouco você vai conferir essas e outras informações no Agricultura BR. A nova rodada de leilões de apoio à comercialização do milho realizadas pela Conab nesta última quinta-feira, dia 13 de julho, teve pouca adesão da região centro-oeste do país. Apenas o Mato Grosso teve uma participação um pouco mais expressiva, mas ainda assim bem menor em relação às suas participações nas rodadas anteriores. De acordo com a ProSoja de Mato Grosso do Sul e de Goiás, o prêmio pago por cada saca de 60 quilos do cereal negociada foi baixo, na opinião dos produtores, e não atingiu o valor mínimo estabelecido pelo próprio governo federal para cada um destes estados. Por isso, a adesão foi muito baixa. Em relação ao leilão da modalidade PEPRO, que paga um prêmio, ou seja, um valor a mais, ao produtor rural que vende a sua negociação, que vende a sua produção, aliás, de acordo com o que está estabelecido no edital, a subvenção foi sobre 880 mil toneladas, sendo 440 mil disponibilizadas para o Mato Grosso, 200 mil para Mato Grosso do Sul e 200 mil restantes para Goiás e Distrito Federal juntos. O estado do Mato Grosso arrematou 20,95% desta oferta. Mato Grosso do Sul, apenas 3,90% e o estado de Goiás e o Distrito Federal não tiveram participação. Vamos agora saber qual foi o prêmio pago por cada saca de 60 quilos do cereal negociada nos leilões PEPRO, de acordo com o que foi divulgado pela Conab. Veja que no estado do Mato Grosso, o prêmio pago para a saca do cereal para a região norte foi de R$ 2,90 na média. No médio norte foi de R$ 3,01 a saca. Prêmio para o milho na região centro-sul do estado foi de R$ 2,54 por saca e na região nordeste de R$ 1,99. Vamos saber agora qual foi o prêmio pago para o estado de Mato Grosso do Sul, estado este que tem reclamado bastante em relação ao valor que a Conab tem ofertado este prêmio. Diz que está abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal, não atinge esse valor, por isso a adesão foi bem baixa. O estado, como você já viu, arrematou apenas 3,90% do prêmio ofertado. Preço do prêmio em Mato Grosso do Sul foi de R$ 1,47 por cada saca de 60 quilos negociada. Vamos saber agora do leilão PEP, que é aquele que paga um prêmio a quem compra o valor estabelecido pelo governo federal por cada saca de 60 quilos do milho, ou seja, as indústrias e demais interessados em comprar este cereal. Veja que em relação ao leilão PEP, foi ofertada a subvenção sobre 120 mil toneladas do cereal para o estado do Mato Grosso. O arremate foi em cerca de 8,5%. Mato Grosso do Sul também teve baixa adesão,
Neste leilão de PEP, 100 mil toneladas ofertadas, apenas 6% teve negociação. E Goiás e Distrito Federal não tiveram negociação nenhuma neste leilão também, que foi ofertado 100 mil toneladas. Olha, essas operações aqui da Conab, elas foram autorizadas pelo Conselho Interministerial de Estoques Públicos no começo do mês de abril, justamente para fazer com que o produtor rural do país receba pelo menos o valor mínimo estabelecido pelo governo federal pela sua produção. De acordo com o que a Conab disse no seu material enviado à imprensa e publicado no site nesta sexta-feira, o valor do prêmio que ela paga é uma conta que faz uma fórmula que pega o valor mínimo estabelecido pela saca de 60 quilos do cereal em cada uma das regiões, menos o valor pago no mercado. Daí se tira este prêmio, ou seja, que tem como objetivo fazer com que o preço atinja o valor mínimo de produção. O que acontece, no entanto, é que o preço de mercado que a Conab toma como referência não é de entidades que estão dia a dia ali ligadas com o produtor rural, mas sim do preço que ela mesma estipula. Olha, a Agricultura BR quis saber um pouco mais a respeito dessa formulação da Conab. Porque a iniciativa de ter os leilões para a garantia do preço mínimo são muito importantes para o produtor, são solicitações das suas associações de produtores para que se tenha um fluxo de venda, de comercialização do produto. No caso, estamos falando especificamente do milho. A questão é quando entramos dentro dos parâmetros nos quais são utilizados pela Conab, que é pelo governo federal, vamos ser mais francos, utilizados pelo governo federal através de Conab, de Ministério da Agricultura, para chegar aos valores mínimos. E agora sim vai a nossa crítica. Olha, é importante lembrar que o país tem importantes instituições privadas principalmente, e é isso que eu quero destacar também, mas importantes instituições privadas, empresas privadas, que fazem isso com muita seriedade, diariamente, buscando através de diversas fontes de informação, ter o valor mais acertado para os produtos agrícolas. Aqui o Agricultura BR usa uma delas, usa as informações de preços formados pelo país da Agência Rural Business, mas tem outras também, e fazem isso há mais de 30 anos, e isso é muito importante para o mercado. Tem também outras instituições públicas estaduais que fazem esses levantamentos e todas elas, pode ser a instituição, a empresa privada, pode ser as instituições públicas pelos estados, mostram valores praticados nesses estados, no qual foram contemplados pelos leilões, mais baixos do que os valores médios da qual a Conab afirma que é o valor de referência, o parâmetro ali para cálculo. O que a Agricultura BR critica aqui é para utilizar principalmente dados que sejam de acordo com a realidade do produtor rural brasileiro. A situação fica tão diferente que a gente acompanhando os valores diariamente, raramente, é muito raro você ver um valor para a saca de milho no Mato Grosso do Sul mais baixo do que no estado do Mato Grosso. E há esse valor nos dados que foram apresentados via Conab. Então, essa é uma preocupação muito séria, porque para que esses leilões realmente reflitam e venham a trazer algum benefício para o produtor rural brasileiro, os leilões de milho, é preciso ter uma referência mais acertada, mais séria em relação aos valores praticados nos estados brasileiros. É isso que o produtor rural precisa e é isso que a imprensa especializada, eu estimo também que os meus colegas de outras empresas também estimam que isso precise acontecer. Então fica a nossa crítica, enquanto ficar nessa situação, o prêmio pago pelo milho será mais baixo e, consequentemente, não vai haver adesão.
Bom, vamos ver então como estão os valores de mercado de acordo com o mercado local do milho em cada um destes estados da região centro-oeste do país. A gente lembra que o preço mínimo estabelecido pelo governo federal por estado de Goiás e Mato Grosso do Sul, também o Distrito Federal, é de R$ 19,21 a saca. Para o Mato Grosso é de R$ 16,50. Vamos aos preços então e o que aconteceu nesta semana em relação aos valores no estado de Goiás. Na semana, o preço do milho caiu 2,74%, saindo de R$ 18,25 nesta segunda-feira, para fechar a semana hoje a R$ 17,75 a saca. Segunda e terça mantiveram o valor de R$ 18,25 e na quarta-feira foi quando hoje houve o registro de mais uma queda para o valor do cereal no estado goiano. Queda, portanto, nestes últimos 5 dias, superior a 2,5%. A Agricultura BR destaca agora os últimos 5 dias úteis em relação ao estado do Mato Grosso do Sul para o preço do milho. Acompanhe conosco, evidentemente que tem queda, Mato Grosso do Sul também avança na colheita. Observe que na segunda-feira, valor de R$ 17,00 por saca de 60 quilos. Na última terça mantinha esse valor, na quarta recuava para R$ 16,50 e vem mantendo até essa sexta-feira R$ 16,50, o que configura uma queda de 2,94% para o período considerado. No Mato Grosso, a queda é ainda mais expressiva, é de 3,45% nessa semana, o que equivale a 50 centavos por cada saca negociada. Veja que na segunda-feira desta semana, o preço do milho no Mato Grosso era de R$ 14,50. Cotação se mantinha a mesma na terça e vinha abaixo na quarta, fechando o dia a R$ 14,25. Na quinta, caiu novamente para R$ 14,00 a saca, permanecendo assim no fim da semana. Registro, portanto, de queda quase 3,5% em apenas 5 dias. Por aqui a Agricultura BR segue falando a respeito do milho. Vamos acompanhar agora como é que vem o mercado futuro nacional, como é que os negócios vêm acontecendo na Bolsa de São Paulo. Então acompanhe comigo aqui os dados, negócios praticamente sem negócio hoje. Normalmente o volume de negócios é muito baixo, mas hoje nós estamos realmente batendo recorde ao contrário na Bolsa. Posição de setembro é a única que tem alguma expressão, mas mesmo assim muito pouca, não influencia em nada o mercado. Tem 380 contratos negociados à posição de setembro, a R$ 25,88 a saca de 60 quilos, queda de 0,42%. A gente fala sobre o clima no Brasil porque tem um destaque muito importante para os próximos dias. Chegada de frente fria na região sul do país. Há inclusive a expectativa da ocorrência de neve em algumas regiões produtoras. Quem fala mais a respeito da previsão para a gente é a Nadiara, dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. No sul do Brasil, depois dos temporais que ocorreram durante o mês de maio e no início de junho, as chuvas diminuíram bastante a partir da segunda quinzena do mês de junho. Isso se reflete no baixo nível de umidade no solo que atinge já boa parte da região. Especialmente o meio oeste aqui apresenta níveis abaixo de 60%. Isso tem prejudicado a fase inicial de desenvolvimento das lavouras de trigo. Só que agora, para o final de semana, o destaque é a passagem de uma frente fria, que vai trazer chuvas para o sul do Brasil e também declínio acentuado da temperatura. O sistema chega no final do sábado e espalha chuvas principalmente durante o domingo. A chuva será mais abrangente sobre o Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina, sul e oeste paranaense. O volume de água não será tão expressivo, mas ajuda na recuperação da umidade do solo em áreas produtoras de culturas de inverno. Em grande parte do Paraná é que o tempo vai continuar mais firme. As temperaturas elas entram em declínio acentuado a partir do final do domingo e principalmente
principalmente no início da próxima semana, o frio será intenso. A temperatura mínima deve chegar a valores negativos em boa parte do sul do Brasil. Isso pode trazer danos em algumas culturas, principalmente lavouras de trigo, que já estão em estado mais avançado no Paraná, aquelas lavouras que foram plantadas mais cedo, e também algumas áreas produtoras de milho que estão ainda em fase de desenvolvimento, que não foram colhidas, e até mesmo algumas áreas produtoras de cana aqui do oeste paranaense, porque além de ser um frio intenso, ele vai ser um pouco mais duradouro. O destaque para este final de semana é que esse declínio acentuado da temperatura vai ocorrer também ainda com a presença de muita umidade. Então, na segunda-feira, a combinação de umidade e frio intenso gera risco para a ocorrência de neve, principalmente aqui entre o norte gaúcho e o sul catarinense. O fenômeno ele pode ser mais intenso, principalmente nas regiões serranas, onde a gente observa que a temperatura mínima pode chegar 4 graus abaixo de zero. Nas demais regiões, o risco é maior para a ocorrência de geadas, principalmente até a metade da próxima semana. No decorrer do segundo período, a chuva diminui, tem previsão apenas para alguns episódios aqui no leste paranaense, mas em todo o interior da região sul, a previsão é de tempo mais seco e o frio diminui de intensidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E é hora de destacar um dos maiores eventos da agropecuária do Mato Grosso, a Expo Agro, que está acontecendo em Cuiabá. E é para lá que nós vamos agora, a 53ª edição desse grande evento, que congrega aí pecuaristas, agricultores, e o repórter Valdir Pacheco, jornalista Valdir Pacheco, está lá acompanhando tudo o que acontece nesse grande evento. Pacheco, tem muitos debates, discussões a respeito da cadeia produtiva da carne bovina, da agricultura, da logística mato-grossense. Falamos do maior estado produtor do país. Como é que tem sido esse evento, um evento que marca o calendário agropecuário brasileiro? Boa tarde, Pacheco. Fabiano, foi uma semana de conhecimento. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a você que está ligado aqui no SBA. Hoje encerra o Fórum das Cadeias Produtivas com um tema muito polêmico, sobre a logística de Mato Grosso. O produtor tem se tornado muito eficiente da porteira para dentro, mas quando chega na hora de escoar o seu produto, grande parte do que ele ganhou na propriedade se perde pelas estradas. A logística não ajuda. Eu converso agora com o diretor de infraestrutura rodoviária do DENIT, Luiz Antônio Garcia. O que de efetivo tem para resolver essa questão da logística ineficiente do Mato Grosso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos atuando nos principais eixos logísticos do estado. Nós temos aqui rodovias que foram construídas na década de 70, na década de 80, que são praticamente as mesmas rodovias. Enquanto isso, a agricultura no estado se evoluiu muito, graças a Deus. Uma expansão muito grande da área plantada e uma eficiência muito grande da agricultura. E a infraestrutura não conseguiu acompanhar esse crescimento vertiginoso que ocorreu no estado. Hoje estamos atuando nos principais corredores logísticos. Um deles, o principal, a espinha dorsal do Mato Grosso, é a BR-163. Na direção do sul, de Cuiabá até Rondonópolis, estamos atuando fortemente na duplicação desse corredor, que é responsável por 70% do escoamento da produção agrícola do estado. Estamos atuando nas obras de duplicação e em alguns trechos o pavimento está sendo feito até em concreto para dar uma maior durabilidade e uma maior vida útil a esse corredor. Nesse corredor, justamente nesse corredor, no início do ano tivemos um problema sério, né, com atoleiro, vários caminhões, 5 mil caminhões atolados, quer dizer, um trecho de 100 e poucos quilômetros ali que não foi pavimentado ainda. E agora, passado todos esses meses, o problema agora são os acidentes com excesso de poeira. O que de efetivamente dá para fazer nesse trecho que está sendo o grande gargalo hoje? Esse quadro ele ocorreu no estado do Pará, né? Que estava falando da duplicação entre Cuiabá e Rondonópolis. Já no estado do Pará, nós temos cerca de 100 quilômetros que esperam a conclusão da sua pavimentação. Muito já foi feito, mas faltam esses 100 quilômetros para ser feitos. Nós temos dois segmentos, onde nós tivemos aqueles problemas de atoleiro,
já está a empresa mobilizada lá, já está atuando em todas as frentes de serviço, desde a terraplenagem, da drenagem e da pavimentação. E a nossa meta é concluir toda a terraplenagem. Esse trecho ele fica numa baixada, ele vai ser completamente alteado em aterro, feito toda a camada de subbase e base em pedra rachão e colocar o asfalto. Temos uma meta desses 40 quilômetros, está com ele totalmente atacado para que não tenhamos mais a incidência dessas ocorrências de atoleiros. E no trecho mais ao sul, aqui em Novo Progresso, estamos mobilizando junto com o Exército Brasileiro uma verdadeira operação com os batalhões de construção. Serão envolvidos 3 batalhões de construção do Exército Brasileiro que vão se mobilizar lá para a região e iniciar a retomada dessa obra, aonde nós vamos ter a presença do Estado, principalmente no período chuvoso. Então, é uma grande operação para nós garantirmos a operação e a trafegabilidade da BR-163 no estado do Pará. Ok, tá aí uma boa notícia, quem sabe agora a gente consiga levar isso, mostrar isso para todo o Brasil, que está sendo resolvido esse problema, né? Agradeço muito a sua participação, muito obrigado. Fabiano, lembrando que a 53ª Expo Agro encerra agora no domingo. Esta Expo Agro vai ficar na história, porque foi uma semana de muito conhecimento. O Genapec, que é o maior evento da genética na pecuária que aconteceu durante a Expo Agro, trouxe ferramentas indispensáveis hoje para o desenvolvimento da pecuária no estado. E isso tudo nós vamos mostrar no decorrer da semana, esses pesquisadores que trouxeram novas pesquisas, novos resultados para a atividade. Você vai acompanhar com exclusividade aqui no Agricultura BR, no SBA. Voltamos aos nossos estúdios em Campo Grande com Fabiano e Juliana. Obrigado, Valdir Pacheco. Também agradeço ao superintendente do DENIT no estado do Mato Grosso. Essas informações que ele passava, o Mato Grosso, a gente fala do maior estado produtor do país, é o maior produtor de soja do mundo inteiro, é o maior produtor de milho do Brasil, é o estado que tem o maior rebanho bovino de corte de todo o país. E aí essa situação de não ter como escoar, isso tira muito da competitividade, traz um prejuízo muito forte para todo o estado do Mato Grosso, para a população e para o produtor rural brasileiro. Este ano, nós tivemos situações muito complicadas no Mato Grosso. Não sei se a equipe tem aqui as imagens do que a gente recebeu de motoristas, de produtores rurais, Juliana, que estiveram presentes na BR-163 entre Mato Grosso e Pará e que trouxe tantos prejuízos para os trabalhadores, para as pessoas que estavam próximas. Então, este é um assunto estratégico para o país. Precisa ser tratado dessa maneira para que se tenham soluções reais em torno dessa situação. Os acidentes que acontecem hoje no Mato Grosso por conta de poeira alta são totalmente absurdos e o Estado e o governo federal precisam ter uma solução para isso. Em relação ao atoleiro, que foi registrado no início desse ano de 2017, em um importante trecho ligando Mato Grosso e os portos lá do norte, no Pará, teve filas quilométricas de caminhões tendo prejuízo para várias cadeias produtivas ligadas a este setor. Caminhoneiros, inclusive, que ficaram 15 dias parados, não recebendo nem água, nem comida, tiveram muitos problemas. Portanto, não foram só eles que sofreram, outros elos da cadeia produtiva também, como exportação da soja, por exemplo. A Abiov estima prejuízos grandiosos em relação a esse atoleiro que aconteceu no país. Bom, a Agricultura BR segue, você vai conferir agora cotações de mercado, você confere cotações de mercado aqui no Agricultura BR, lembrando que essa cobertura importante feita na Expo Agro, você vai ter ainda muitas entrevistas exclusivas a respeito de técnica, de tecnologia, de ciência principalmente, você vai acompanhar nas próximas edições do Agricultura BR e em toda a nossa programação.
E veja ainda nesta edição que a segunda safra de milho do Mato Piba triplica de tamanho na atual temporada. Você ainda confere o que vem acontecendo no cenário internacional do algodão daqui a pouco no Agricultura BR. O Brasil avança com a colheita da sua safra 16-17 de algodão. Os números indicam uma produção superior em relação à do ciclo passado, que foi de quebra. E isso tudo, no entanto, tem um reflexo negativo: o mercado. Nesta última quinta-feira foi registrada uma nova queda para o valor do algodão negociado no mercado atacadista de São Paulo. A gente acompanha agora o que apurou o CPEA em relação aos preços. Veja que do dia 12 para o dia 13 de julho, a cotação caiu mais um pouquinho. Veio para R$ 2,55 mais 86 por libra-peso. Lá atrás, no dia 7 de julho, sexta-feira da semana passada, a cotação era de R$ 2,61 a libra-peso. E de lá em diante, vem caindo em consequência dessa colheita, que se confirma como bastante produtiva. No acumulado deste mês de julho, a cotação do algodão já caiu 3,84%. Nós continuamos falando a respeito do algodão, agora algodão no cenário internacional. E para a temporada 2017-2018, o Departamento de Agricultura norte-americano, nesta última quarta-feira, voltou a estimar um consumo internacional ainda superior à produção, o que acaba dando um fôlego melhor para os negócios com algodão em todo o mundo. Vamos aos números então. Aqui estão convertidos em milhões de toneladas, é um dado importante. Temporada 15-16 de algodão teve uma produção de 23.220.000 toneladas, a 16-17, 25.560.000 toneladas. Em junho, eram previstos para a temporada 17-18, 27.530.000 toneladas e agora sobe muito pouco, mas sobe em julho para 27.680.000 toneladas. Então, marca esse número aqui, 27.680.000 toneladas, porque a necessidade de consumo global será maior, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Você acompanha comigo aqui os dados para o que acontece com o consumo mundial de algodão. A temporada 15-16, 26.690.000 toneladas. Eu lembro que na 15-16, o mundo inteiro teve uma produção bem mais baixa, 23.220.000 toneladas. Isso fazia com que os preços fossem mais fortalecidos no mercado internacional. Na 16-17, nós tínhamos 27.300.000 toneladas de consumo internacional. Na 16-17, consumo mais uma vez maior que a produção, ficou aí 1,5 milhão de toneladas a mais. Em junho, o consumo foi previsto em 27.960.000 e agora em julho já é previsto acima de 28 milhões, 28.080.000 toneladas, contra uma produção de 27.680.000 toneladas. Em relação à situação do que é disponibilizado em termos de algodão internacional para aquilo que você tem de previsão de consumo, o consumo agora é ligeiramente mais alto do que a produção internacional, mas ainda permanece mais elevado. Vamos ver agora como é que ficam os estoques internacionais, portanto, do algodão. Aqui nós trazemos estoques mundiais. Na 15-16, estoques de 23.320.000 toneladas. Na 16-17, 21.660.000. Junho, 21.050.000. E agora em julho, vindo para 21.290.000 toneladas. Esses dados aqui mostram uma sequência entre uma temporada e outra para ficar mais baixo. Entre junho e julho, melhora um pouco os estoques internacionais, mas comparado às temporadas anteriores, estoque de algodão, sim, vem mais baixo ainda do que tinha na temporada anterior. Vamos saber agora como é que vem o mercado do algodão, cenário internacional, lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver se temos negócios com algodão na Bolsa. O pessoal colocou aqui para nós, temos apenas na posição de outubro negociada com alta de 1,81% a 67 centes de dólar por libra-peso nesse momento, a única posição aqui que está dando liquidez em negócios para o algodão.
Você está participando do programa, está acompanhando o programa pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura que transmite o Canal do Boi também, pelo Facebook ou pelo nosso site, já sabe que nós estamos trazendo nessa semana uma pergunta bem importante a respeito do agronegócio nacional. Porque quando a gente fala da indústria frigorífica, principalmente da maior processadora de carnes do mundo, a JBS, estamos falando de um impacto generalizado. Você quer ver só como que esse impacto é importante? Nós tínhamos no Brasil uma situação de intenção de confinamento, uma situação de expectativa de consumo de alguns cereais no Brasil, que quando começou a desencadear os escândalos envolvendo o JBS, acabou impactando diretamente nos valores da arroba do boi gordo e muitos desses planejamentos foram por água abaixo ou pelo menos suspensos por um ano. Então, afeta sim todo o sistema agroindustrial e tem penalizado o pecuarista já há bastante tempo. Então a gente está fazendo a seguinte pergunta, queremos saber a sua opinião a respeito de como que será esse futuro com a JBS. Você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução e até mesmo saída do mercado frigorífico nacional? Responda no WhatsApp, o número é 67996562266. 67996562266. Responda para nós, queremos saber a sua opinião. Eu lembro que tem tido realmente um fortalecimento de outras indústrias, eu falo principalmente do Minerva, do Marfrig, e que estão voltando a subir, reabrindo unidades frigoríficas em várias partes do país, principalmente no estado do Mato Grosso, ganhando um pouco mais de espaço exatamente em cima do JBS. Alguns analistas afirmam que não há mais situação, ambiente para o JBS continuar atuando no mercado nacional. Vamos ver agora algumas respostas de telespectador, nós estamos trazendo durante toda essa edição. Observe aqui a resposta de Jonatas Queiroz, ele de Eldorado dos Carajás, no estado do Pará. Não acredita na recuperação da JBS. Essa opinião aqui do Jonatas, ela tem sido dividida não só por diversos pecuaristas que entraram em contato com a Agricultura BR, eu vou dizer que a maioria entrou para reclamar alguma coisa da empresa. É importante opinar mesmo, opinar por que você não acredita, por que você acredita que é importante ter ainda essa indústria operando, mas o produtor rural tem participado bastante e essa opinião que não terá recuperação, não será mais o que era antes, é dividida por diversos telespectadores do Canal do Boi, do Agricultura BR e também por boa parte dos analistas de mercado. O preço médio do trigo ganhou mais um pouquinho de força nesta última quinta-feira. Registros de ganhos foram anotados tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. O mercado trabalha já com uma safra menor nesta temporada. O plantio avança na região produtora do Brasil, mas já há expectativa de um volume menor a ser colhido por conta de desestímulo dos produtores em semear este cereal. Baixo valor de mercado, alto custo de produção e também incertezas em relação às condições climáticas tiraram muita gente deste setor este ano. Isso traz, portanto, um volume de produção a ser colhido bem inferior. A gente acompanha agora o que o mercado tem reagido a tudo isso, como ele tem reagido. A gente fala primeiro do Paraná, que teve nesta última quinta-feira, 13 de julho, mais um ganho sendo anotado. O valor chegou a R$ 665,49 pela tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. No estado paranaense, a alta já é de 3,38% no acumulado deste mês de julho. No estado gaúcho, a quinta-feira, também foi de alta, uma alta expressiva no valor da tonelada do trigo tipo brando. Valores saíram de R$ 614,11 na quarta-feira, dia 12, para fechar a quinta, dia 13, a R$ 625,16 a tonelada. No acumulado do mês, o valor do trigo no Rio Grande do Sul já subiu mais de 4%. A
A gente segue falando sobre trigo e agora um dos fatores que pode ter incentivado essa alta no valor do cereal nesta última quinta-feira aqui no Brasil. E eu falo a respeito da Argentina. A Argentina fornece grande parte do trigo que o Brasil compra do exterior. E por lá, os últimos dias foram muito chuvosos. A Argentina também está na fase de plantio do cereal, mas tem enfrentado excesso hídrico e isso atrapalha as atividades no campo. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou nesta última quinta-feira seu novo relatório de acompanhamento de lavouras e disse que há expectativa de redução na área a ser plantada com cereal no país. Por lá, muitas áreas ainda estão alagadas, impedem o avanço da atividade de semeadura. A expectativa de área plantada caiu em 100 mil hectares na comparação com a estimativa anterior, que até semana passada vinha sendo estimada em 5,5 milhões de hectares. A projeção atual, portanto, vem para 5,4 milhões hectares. Ainda assim, fica acima do que a Argentina semeou na temporada passada, 16-17, que foi de 5,1 milhões hectares com cereal. Apesar de estar acima, ainda assim já é um fator positivo para esse mercado do trigo, que tem muita oscilação. Vamos saber como é que vem os valores internacionais com trigo na Bolsa de Chicago. Trigo que acabou acompanhando também parte das perdas registradas por conta da melhora de clima para milho e para soja em Chicago nesta última quinta-feira. Hoje temos o trigo na Bolsa norte-americana operando muito próximo à estabilidade. Hoje é já dia 14, então nós já temos as posições, os contratos de julho migrando para a segunda posição, que seria de mais curto prazo, portanto migram para a posição de setembro. Então setembro vem com alta de 0,39%, agora a alta é de 0,34% a $5,13 o bushel. Dezembro, alta de 0,37% a $5,37 por bushel. Assim vem os negócios com trigo na Bolsa norte-americana. E a gente segue falando agora mais sobre o Brasil. Vamos aos destaques do clima, isso porque na região Nordeste temporais têm causado transtornos, em especial na região leste da região. Vamos saber agora com a Nadiara até quando essas chuvas continuam. Nos últimos períodos tem chovido com forte intensidade em áreas litorâneas do Nordeste, especialmente na faixa leste. Nesta área, o nível de umidade no solo tem se elevado, principalmente aqui desde o leste da Bahia até o Rio Grande do Norte. O nível de umidade varia de 70% a 100% nas áreas em azul e rosa no mapa. Enquanto isso, no interior nordestino, como é comum desta época do ano, o tempo seco tem predominado e o nível de umidade no solo está abaixo dos 10%. Agora, para os próximos períodos, a chuva continua concentrada em áreas litorâneas, só que o risco de temporais diminui. A previsão é de menores volumes de água ao longo dos próximos 5 dias. Aqui do leste da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte, o volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros em 5 dias, enquanto nos últimos períodos vinha chovendo mais de 100 milímetros ao longo de uma semana. No interior nordestino, a situação não muda, o tempo seco continua predominando e agravando ainda mais a situação da estiagem nesta área do mapa. Ao longo do segundo período, que vai do dia 20 ao dia 24 de julho, a chuva volta a se intensificar um pouco mais aqui sobre a faixa leste e norte da região. A gente observa que a chuva se espalha um pouco mais e deve vir com volumes mais elevados, principalmente entre Alagoas e o litoral do Rio Grande do Norte. No interior da região, o tempo seco continua predominando. E no terceiro período, que vai até o finalzinho agora no mês de julho, a chuva continua ganhando intensidade sobre a área leste aqui. A chuva se espalha um pouco mais, inclusive deve atingir boa parte do recôncavo baiano, beneficiando áreas produtoras de grãos, mas o volume ali não deve ser tão expressivo. A gente observa que a chuva será um pouco mais abrangente, mas o volume deve variar em torno de 15 milímetros em 5 dias. Apenas em algumas áreas aqui do litoral da Bahia, também em algumas áreas do litoral de Pernambuco e da Paraíba, é que a chuva deve vir com volume um pouco mais expressivo ao longo deste período. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
No Matopiba, nova fronteira agrícola do país formada entre a junção dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a segunda safra de milho também começa a ser colhida. E a expectativa é de um volume bem maior em relação ao que os estados colheram na temporada passada. Por lá, a estiagem foi severa, rendimento médio das lavouras caiu muito drasticamente. E com isso, neste ciclo, há uma recuperação muito importante na safra de milho de segunda safra por lá. O clima colaborou, plantio foi feito dentro da janela ideal na maior parte da área produtora. E com isso, o Matopiba deve ter um volume de milho triplicado nesta temporada na comparação com o que colheram no ciclo passado. Enquanto no ciclo 15 e 16, volume de milho retirado dos campos, juntando os 4 estados, somou pouco mais de 700 mil toneladas. Neste ciclo que começa a ser colhido, serão mais de 2 milhões de toneladas do cereal. A gente começa falando, em primeiro lugar, agora do Maranhão. Vamos ver em destaque a área cultivada com cereal, produtividade e produção em cada uma dessas localidades. Veja só como o Maranhão amplia a sua produção de milho nesta temporada. A produção total apenas do Maranhão, ela fica superior ao que todo o Matopiba colheu no ciclo anterior. A área plantada foi de 198.900 hectares, ampliação superior a 130% na comparação com a área destinada ao cereal no ciclo passado. A produtividade média das lavouras também melhora em mais de 100%, vem para 60 sacas por hectare. Com isso, o Maranhão colhe 716 mil toneladas do cereal. Veja o quanto cresce, são 367% a mais de cereal sendo colhido no estado maranhense. A gente fala agora a respeito do Tocantins, outro estado que também tem uma expressão nessa produção do Matopiba. A área plantada foi de 154.600 hectares, aumento de 61,7% na comparação com o ciclo 15 e 16. Produtividade média do Tocantins também melhorou bastante, em 44,5%, vindo para 73,78 sacas por hectare. Com isso, a produção cresce 133,7%, alcançando 684.400 toneladas. A gente destaca agora outro estado do Matopiba, o Piauí. Piauí, se você se lembra bem, no ciclo passado, foi o estado que mais sofreu com a estiagem que o Brasil inteiro enfrentou. Produtividade média das suas lavouras foi abaixo, muita área foi perdida. Neste ciclo, com o clima melhorando, o Piauí volta a recuperar um pouco o seu rendimento médio nos campos. A área cultivada com cereal na segunda safra foi de 49.200 hectares, elevação de 128,8% na comparação com a área destinada ao cereal no ciclo passado. Rendimento médio das lavouras também melhora em 100%, ele dobra, vem para 58,51 sacas por hectare. E com isso a produção sobe 357%, alcançando neste ciclo 172.700 toneladas de milho. Por fim, vamos ao estado da Bahia, outro que também foi muito castigado pela seca no ano passado. Veja que nesta temporada, a Bahia também recupera a sua produtividade média das lavouras. Por lá, o índice ainda é bem inferior em relação aos demais estados do Matopiba, mas comparando ao que ela mesma colheu no ciclo passado, há uma melhora significativa. A área chegou a 265.100 hectares, 7,2% maior. Produtividade média está estimada pela Conab em 30,73 sacas por hectare. Apesar de bem mais baixa em relação ao restante do Brasil, melhora de 109,3% para o próprio estado. Com isso, a produção de milho da Bahia na segunda safra é estimada em 488.800 toneladas. São 124,3% a mais de milho que a Bahia vai retirar dos campos. Vamos lá, menina baiana. Vamos para mais um rápido intervalo.
Bom, e daqui a pouco você tem as últimas informações da soja, mercado importante. Daqui a pouco, Chicago, dólar e muito mais para você. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E o tempo seco tem atuado na maior parte do país, a amplitude térmica está bastante influenciada, mas tem expectativa de mudanças vindo pelo sul do Brasil. Quem fala sobre o que deve acontecer neste final de semana é Nadiara Pereira. O tempo seco tem predominado na maior parte do país, enquanto as instabilidades mais intensas ficam concentradas aqui sobre o extremo norte do país e áreas litorâneas do Nordeste. Só que agora, durante o final de semana, o grande destaque é a chegada de uma frente fria ao sul do Brasil, que vai espalhar chuva sobre boa parte da região, até mesmo no sul de Mato Grosso do Sul, e no início da próxima semana essa chuva chega também a áreas litorâneas aqui do Sudeste. Nas demais regiões a situação não muda muito, o tempo seco continua predominando no interior do país, chove de forma mais intensa aqui no extremo norte, principalmente no estado de Roraima, e também em áreas litorâneas do Nordeste. Quanto às temperaturas, teremos a entrada de uma nova massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas sobre boa parte do interior e sul do país. O frio será mais intenso na região sul, aqui principalmente entre o Rio Grande do Sul e o interior paranaense. As temperaturas ficam negativas no início da próxima semana. Há risco para ocorrência de neve durante a segunda-feira em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e no decorrer da terça e da quarta-feira aumenta o risco para ocorrência de geadas, até mesmo em áreas produtoras do interior da região sul. O risco de geada se estende também para o sul de Mato Grosso do Sul, podendo pegar algumas áreas produtoras de milho e de cana-de-açúcar e até mesmo algumas áreas aqui do extremo sul de São Paulo. Nas demais áreas do sudeste, do centro-oeste e até mesmo áreas da região norte, a temperatura fica mais baixa no início da próxima semana, mas não há risco para ocorrência de geadas. Essa condição de declínio da temperatura, até mesmo na região norte do país, principalmente em Rondônia, sul do Amazonas e Acre, é conhecido como fenômeno de friagem. A temperatura pode chegar em torno de 9 graus na divisa de Mato Grosso com o estado de Rondônia. Então é um frio bastante intenso para estas áreas do Brasil. No decorrer do segundo período, o tempo seco ganha intensidade aqui sobre o centro-sul. Teremos tempo firme em toda esta área branca do mapa aqui, que vai até o sul da região norte. Neste período, a chuva se concentra mais sobre o extremo norte do país, a previsão para maiores volumes de água sobre o estado de Roraima e chove também em áreas litorâneas do Nordeste e de forma bem isolada também em áreas litorâneas do Sudeste do país. Hoje eu encerro por aqui minha participação, um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. A maioria dos estados produtores de soja do Brasil já se encontram na fase de vazio sanitário da oleaginosa, quando é proibida a presença de planta viva do grão nas lavouras, seja ela plantada ou a chamada soja guaxa, aquela que nasce voluntariamente. A medida tem como objetivo fazer o controle da ferrugem asiática, principal doença que ataca as lavouras. Em Mato Grosso do Sul, o vazio da soja começou no dia 15 de junho e segue até o dia 15 de setembro. A repórter Miriam Valadares conversou com o engenheiro agrônomo que dá dicas aos produtores. O vazio sanitário da soja segue até o dia 15 de setembro e é sobre este assunto que eu converso com o pesquisador da Fundação Chapadão, Alfredo Ricieri Dias. Alfredo, qual que é a importância do vazio sanitário e por que o produtor deve respeitar esse período? Olá, Miriam e amigos. É extremamente importante para que se tenha uma eliminação de soja voluntária nas suas propriedades, né, a fim de eliminar plantas que possam servir de ponte verde e que ficam mantendo estruturas do fungo, da Pacóptera pachyrizi, na sua lavoura. Dessa forma, eliminando essas plantas, né, ele vai ter uma menor fonte de inóculo na próxima safra. Então, aí a grande importância, começar a safra sem inóculo ou quando tiver com baixa quantidade desse inóculo. Para assim, algumas estratégias, principalmente a de controle químico, né, terem sucesso no decorrer da sua lavoura na safra 17 e 18. E o produtor que desrespeitar o vazio enfrenta aí algumas penalidades.
Sim, existe, né, uma normativa estadual que tem em vários estados brasileiros. Nós daqui do Mato Grosso do Sul somos um desses estados. Ela é uma lei que obriga o produtor a fazer a eliminação das restos de cultura de planta voluntária. Se não for bem feita ou não estiver totalmente eliminada, ele está sujeito à penalidade de multa, né, na sua propriedade. Alfredo, como que está a questão da ferrugem asiática aqui em Mato Grosso do Sul? Bom, na última safra, os nossos levantamentos dentro da área experimental, para aquelas épocas de semeadura da fase inicial, teve um comportamento normal de modo geral. No entanto, no decorrer da safra, quando foi se aproximando ao final da cultura, né, daqueles plantios um pouco mais tardio, notou-se um agravamento da sua severidade. Teve um comportamento muito agressivo e algumas estratégias de controle de fungicidas que eram utilizados não estavam apresentando a mesma performance nesse momento. O FRAC faz um alerta em relação à resistência de fungicidas. Isso, esse alerta, o FRAC, que é o comitê organizador que monitora a resistência de fungos em todo o país e, na verdade, mundial, né, emitiu esse alerta de algumas regiões do Brasil com resistência do fungo a um grupo químico de fungicida que é muito novo utilizado, que são as carboxamidas. A expectativa é que ela durasse um pouco mais de tempo, mas segundo através desse monitoramento durou um pouco menos de 3 anos. Dentro desses 3 anos houve uma redução dessa performance, que é o que essa carta mostra. E um dos locais das regiões em que se apresentou essa deficiência de algumas carboxamidas foi aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, esse alerta é em cima disso, né, que vem a calhar a importância do vazio sanitário como uma estratégia de controle dessa doença, né, somada a essa deficiência dessas carboxamidas ou até mesmo de alguns outros grupos químicos de fungicidas, juntar todas as estratégias para poder o produtor conviver de uma forma mais tranquila com essa doença na cultura da soja, que hoje seria a mais importante do nosso estado. Ok, muito obrigada por suas informações, Miriam Valadares, para o SBA. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque soja em Chicago, vem se recuperando depois daquela derrocada da última quinta-feira por conta das chuvas no estado de Illinois, lá nos Estados Unidos. E sobe bem soja nesse momento, com a recuperação vai ficando um pouco mais expressiva, depois de ter perdido quase 5%, vai recuperando bem neste momento os negócios com soja em Chicago. Hoje é o último dia para negócios na posição de julho, a partir de segunda-feira já não temos essa negociação, mas julho, mesmo com baixíssima liquidez, vem com alta de 1,49% a $9,87 o bushel. Agosto, $9,87 mais 25 bushel, com alta de 1,20%. Setembro, elevação de 1,27% a $9,91 o bushel. E novembro, volta a registrar $10. $10 por bushel nesse momento, com alta de 1,26%, recuperação para a soja em Chicago neste momento. De olho agora no dólar comercial aqui no Brasil. A moeda norte-americana vem perdendo força no país nos últimos dias, diante de novos episódios envolvendo a política nacional, desta vez a favor do governo. O mercado viu como positiva essa movimentação e traz o dólar para baixo. Cotação do real, então, se valoriza frente à moeda norte-americana e o dólar vem em baixa. Queda no momento é de 0,68%, com a moeda sendo cotada a R$ 3,18 mais 8. Desde o dia 17 de maio deste ano, a cotação da moeda norte-americana não fechava abaixo dos 3,20. Mais destaque sobre o dólar comercial e outros negócios envolvendo o mercado agrícola, você acompanha na programação do Canal do Boi. Essa edição vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia e espera vê-los em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Olha, hoje tem atrações aqui pelo Canal do Boi. Às 14 horas tem leilão da Leilo Forte, vindo lá direto de Goiás. Talvez não tenhamos a terceira edição, mas você tem muita oportunidade de negócios, portanto, aqui pelo Canal do Boi, gado de corte a partir das 14 horas. Nós vamos encerrando por aqui. A todos uma ótima tarde.